Boa noite, né, a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço a Rita pelo convite, né? Eu sou facilitadora e helper em formação do Patchwork, pela Regional Patchwork de Goiás. Estou em Goiânia. Enfim, hoje a gente vai trazer o tema, o conceito do mal, né? A gente trouxe aí o título O Mal como uma Perda de Conexão, que é a palestra 134. Então, para a gente iniciar agora, eu vou pedir para vocês trazerem a presença, convidar vocês a chegarem aqui inteiros, conectados consigo. A gente vai fazendo um exercício de respiração, inspirando profundamente, abrindo essa caixa torácica, deixando o ar entrar, né, se abrindo para receber, né, todo esse conhecimento, né, que eu só estruturei, né, mas que o guia ele pôde, né, compartilhar aí com a gente. E respirar, né, quando eu convido vocês para essa conexão, até acho que foi Rosângela, que falou inicialmente, né? Dani, vamos começar fazendo a meditação. Eu acho que ela leu a estrutura inicial que eu trouxe para vocês, porque é isso que o guia fala, gente. Quando a gente traz a nossa presença, a nossa consciência, é quando a gente se abre para sentir. Então, se a gente realizasse isso diariamente, com amor, trazendo sempre a nossa consciência, respirando, nos vendo, nos ouvindo, nos sentindo. O que que eu estou sentindo agora? Boa parte do mal, né, estaria solucionada, não precisaria ser criada. Se eu faço isso, se cada um de vocês, né, pratica isso, a gente consegue dar esse passo. Então, eu vou começar trazendo algo bem lúdico, né? Vocês, se vocês sabem, mas eu e a Aline Gomides, a gente tem uma editora que é a Ser Espontâneo, e a gente cria alguns produtos, né, ferramentas para autoconhecimento e ligado à espiritualidade. E eu trouxe aqui hoje, porque ele está muito conectado à palestra, um dos nossos últimos lançamentos, que é o livro ilustrado Como Acordar um Coração Rabugento. Então, a gente vai começar essa palestra que fala do mal, que fala da perda de conexão com essa leitura do livro. Aline, eu tô Acabei de te como, colocar. Acabei tá, de te meu bem. colocar. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar a tela Parece aqui que a com Aline vocês. caiu. Uhum. Então, esse é o livro que foi lançado no final do ano passado, né, que foi feito por mim, né, eu sou escritora e sou ilustradora, em um momento de muita consciência. Talvez esse foi o trabalho que mais me realizou, porque eu realmente trouxe a minha presença. Ele foi feito com escuta, ele foi feito num tempo lento. Isso, assim, foi muito importante para mim, né? Foi um trabalho que me trouxe muita realização. Então, vamos lá. Como acordar um coração rabugento? Pio voava, a aurora corria entre ruas vazias e casas sombrias. De repente, tum, 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 um som forte lá de cima descia, redondo, profundo. Pio, você ouviu isso? Ouvi.
Parece um coração gigante. Era o sino da catedral. Aurora colocou a mão no peito. O som ressoava dentro. Viu? Será esse o som do amor? O que será o amor? Na mesma hora, um velho de cara amarrada, chapéu torto e bengala zangada resmungou: Amor não existe. Balela. E saiu tropeçando nas próprias mágoas. A Aurora ficou parada. Será que ele tem razão, Bill? Acho que o coração dele se calou. Vamos descobrir juntos. A Aurora agarrou a mão do velho. Vem comigo. Atravessaram a feira correndo. Cheiro de pastel, garapa doce, vermelho tomate, amarelo manga, verde abacate. Está sentindo? Tem amor aí. Invadiram um quintal, se enfiaram no meio do varal. Lençol macio, toalha felpuda, meia quentinha, sabão de coco, azul calcinha. Tá sentindo? Tem amor aí. Viraram a esquina, uma banda. Flauta doce, sopro quente, viola mansa, tambor surdo, maracá balança. Está sentindo? Tem amor aí. O velho parou. O som batia no peito. Tum, tum, tum. De repente, a chuva caiu. A Aurora dançou. O vestido molhou. Piu-piou e puxou o velho para lavar todas aquelas mágoas que o faziam tropeçar. Ele soltou a bengala, soltou o medo e dançou, riu. A Aurora encostou a mão no coração e perguntou: Tá batendo? E finalmente o homem sentiu: Tem amor aí. Enfim. Ai, ai, de vocês. Hum, Obrigada. Então, essa é a história, né, do Como Acordar um Coração Rabugento. E antes de qualquer explicação, eu queria que vocês ficassem um instante com o que essa história nos te fez sentir, como ela chegou para você aí, né? Não com o que vocês entenderam, mas o que tocou. Tá sentindo? Talvez você tenha se identificado com o velho, talvez com a pequena Aurora, talvez você tenha se identificado com o Pio, né? O Pio para mim é um guia, tá, gente? E talvez, né, você tenha lembrado aí de algum coração rabugento que você conheça. Então agora só perceba o que ficou ressoando. Respira. Muito lindo. Obrigada, Emocionei, obrigada, querida. emocionei. E eu trouxe essa história não para falar sobre um velho rabugento, mas sobre o que acontece quando um coração se fecha
para ele conseguir sobreviver. E esse é o tema da palestra, o mal como a perda da conexão. Olha só que coincidência, né? Escrevi essa história aí recentemente, me cai essa palestra na mão, eu falei, gente, olha que coisa divina. Não tinha como aí não linkar uma coisa com a outra. E é a partir daqui que a gente entra no tema do mal, porque o mal não como algo monstruoso, né? Como alguma coisa distante, que está lá fora, sabe? Que está com os bandidos e que está com pessoas horríveis, mas o mal como uma perda de conexão com o sentir, porque o mal, na verdade, ele está em cada um de nós. Ele está em mim, ele está em vocês, né? Assim, o mal que existe no mundo, que a gente tanto teme, ele faz, ele é trazido pelo mundo, para o mundo, né? Por nós. Então, assim, essa perda de conexão, ela é a fagulha, né? O guia fala, é uma fagulha inicial. Então, o coração, como acordar um coração rabugento, né, ele está ligado a esse conceito do mal também. Quando eu escrevi, é, eu trago aqui a questão da consciência, quando eu escrevi esse livro, eu já estava querendo começar a escrever, e eu tenho uma netinha de 3 anos. E ela foi para. O início dessa história foi ela que me trouxe. Isso é muito importante porque ele fala dessa consciência que eu falei para vocês no início, do respirar, do olhar o outro e do ouvir o outro. E Iná foi para Brasília. Chegou na esplanada, a catedral maravilhosa lá do Niemeyer começou a tocar o sino. Ela ama igrejas. E aí ela ficou encantada com aquele sino que estava tocando, chegou aqui e falou para mim assim: "Vovó, eu fui em Brasília, vi a igreja, o sino tocou. Vovó, ele faz tum 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 igual as batidas do nosso coração." Eu falei assim: "Nádia, Deus, que coisa mais linda que você acabou de me falar." Então, onde que eu estava naquele momento, né? Eu estava consciente, eu estava presente na minha relação com ela. Né? A partir disso, a história veio. Né? Então, assim, até o início da história vai trazendo essa noção da consciência, né? E aí, de repente, o velho pega e fala: amor não existe, balela. O velho parece rabugento, fechado, desacreditado, né? Ele traz essa definição de mal no Petworth. E o Petworth descreve que o mal não começa com uma crueldade direta, aquela crueldade horrível que a gente vê e se assusta. Mas ele se inicia com esse desligamento, com o entorpecimento. Então, o entorpecimento não nasce como um mal, né? Mas ele nasce como uma inteligência de sobrevivência. Mas a partir daí, quando eu começo a acionar esse entorpecimento, o resultado disso vai vir vem, né? Vem o mal. Então, como assim, Dani? A criança pequena, por exemplo, como a Inazinha, de 3 anos, ela sente uma dor emocional intensa, né? Porque a criança, ela não tem o córtex pré-frontal, o cérebro dela, ele está completamente ali em desenvolvimento, só vai finalizar realmente o desenvolvimento dele lá aos 20 anos, 20 e poucos anos. Até lá a gente está em formação. Então ela não tem recurso interno. A criança não tem recurso interno, não consegue sustentar emoções ambivalentes. E diante disso, ela faz a única coisa que é possível. Ela desliga o sentir para não ser esmagada, para não ser sucumbida quando ela entra em conflitos na vida dela. Todos nós aqui fizemos isso. E esse desligamento do sentir é um entorpecimento. E ele é como um amortecedor, uma anestesia emocional, uma suspensão, por exemplo, da nossa vitalidade para preservar o nosso emocional, né, a nossa psique.
Então, nesse estágio, quando a gente era lá criança, o entorpecimento, ele foi salvador. Ele foi uma ferramenta muito importante para a gente conseguir sobreviver. Mas, quando o entorpecimento deixa de proteger e começa a prejudicar, isso acontece quando as circunstâncias mudam, né? Então, a gente cresce, já é adulto, mas os recursos internos continuam o mesmo. O entorpecimento continua operando como um reflexo automático. A gente continua usando ele. Então, a pessoa já não está mais se protegendo da dor real. Ela está se protegendo do contato com a vida. Ela está com medo. Então, aqui nasce o ponto-chave, né? O mal não é uma intenção, ele é a desconexão mantida, né? Então, por isso que o mal, ele vem dessa da desconexão consigo mesmo. Por isso é tão importante a gente estar consciente, a gente fazer esses exercícios de trazer o nosso sentir, os exercícios de presença. Então, assim, a característica disso é o fechamento do sentir. A gente começa a ter uma descrença na vida, a gente começa a ser desconfiado, vem uma apatia, né? Apatia emocional e um endurecimento como defesa. A gente vai perdendo a esperança. Foi o que o velho acabou de mostrar para a gente. E o velho traz: o amor não existe, balela, né? O velho desistiu, ele não acredita mais. Então, no patchwork, o mal vem dessa desconexão da vida. Então, o mal, ele é o fluxo de energia divina momentaneamente distorcido. Ou seja, a força da vida que está ali, a força da vida está ali, né? Mas alguma coisa fechou. Então, a força da vida está aqui, e em cima eu tenho uma carapaça, eu venho aqui e fecho ela, entorpeço, né? E aí eu acabo endurecendo, perdendo a confiança, né? Então, quantas vezes, assim, na nossa vida, a gente escuta, né? Ah, desiste, não adianta, não dá certo, não confio mais, já tentei de tudo. E isso é o quê? Uma desistência do sentir. Então, assim, o velho, ele não é mau. O velho tá cansado, gente. E a gente entra nesse estado, sabe, de cansaço. O coração dele se cansou, sabe? O coração dele se fechou. Né? O que será que esse velho passou na vida, sabe, de dureza, para ele não acreditar mais no amor? E aí, eu vou adiantar já uma pergunta, né? Mas aí você fala assim, ah, a Dani está falando que tem que sentir, né, tem que estar aí aberto. Mas, Dani, eu estava numa relação ruim, né, sem reciprocidade, eu me violentei para cabelar, eu fiquei tempo demais onde não havia mais espaço real para mim, cansei, desliguei, e você agora está dizendo para eu insistir em continuar sentindo? Né? Naquela relação lá, que não estava me fazendo bem, não. Então, nessa situação, o fechamento do coração não é maldade nem controle, né? Isso aí é proteção, é você colocando limite, né? É consciência, é autorresponsabilidade. Então, nesse caso, assim, sentir mais, né? Insistir não é a solução. O que cura é o discernimento, reconhecendo a verdade. Então, a gente não pode confundir amor com um autoabandono. Então, se a gente está numa relação que é ruim, que não faz bem para a gente, não é assim, essa questão do entorpecimento, de sair, de se retirar, de se desligar, né, no sentido de negar, o afastar-se, né? Ele é um ato de amor por nós mesmos, e não uma desistência do sentir. Então, o cansaço,
do velho que desistiu do amor não é esse cansaço de quem estava numa relação ruim e desistiu, né? Provavelmente o cansaço do velho ele vai nascer de uma questão de controle. Então aqui, né? Eu não cansei porque doeu demais. Eu cansei porque a realidade não me obedeceu, não era o que eu queria. Eu quis que o outro fosse diferente. Eu quis que fosse eu queria que fosse no meu tempo. E é isso que a gente entra assim. A gente se retira, a gente entorpece, a gente se desliga das relações e das situações muito por causa do nosso controle, da nossa necessidade de controle, gente. Se o amor não vier do meu jeito, se a relação não confirmar as minhas expectativas, eu vou pegar a minha bola e não vou brincar no parquinho e vou embora, né? Eu vou me afastar, eu vou desistir, eu vou achar que não presta, eu vou achar que não é para mim. Então, quando isso, quando a realidade que eu imaginei não acontece do jeito que eu queria, o que que a gente sente? Eu tentei de tudo para que aquela pessoa fizesse aquilo que eu achasse que fosse bom para a vida dela. Não consegui que o meu filho fosse assim, que meu marido fizesse isso, que lá no trabalho acontecesse desse jeito. O sentimento que vem é o quê? Impotência. Então, o guia traz nessa palestra a questão do controle e da impotência. Então, da impotência vem o fechamento. E esse fechamento diz, né, se não é do meu jeito, eu não quero. Então, aqui, né, o Petworth, ele é muito claro. O coração ele se fecha não por dor, a gente aguenta uma dorzinha, mas por orgulho ferido, pela ilusão do controle, de controle. E aí você me pergunta assim, mas Dani, eu fico ou eu saio de tal relação minha? Será que eu me desligo dela ou eu continuo insistindo? Na verdade, a pergunta, muitas vezes honesta, que a gente tem que fazer para a gente mesmo é: o que exatamente me cansou? Por que que eu estou querendo me retirar? Eu estou cansada porque eu estou sendo desrespeitada ou porque eu não estou sendo atendida? Eu estou triste porque existe uma violência ou porque há limites? Eu estou me protegendo de uma dor real ou eu estou evitando a frustração de não conseguir controlar o que eu quero? Se eu parar de tentar controlar, eu ainda quero estar aqui, nessa situação, nessa relação, entende? E aí o coração, ele não se fecha porque ele sente demais. Ele se fecha quando ele não aceita a realidade, seja por medo ou por orgulho. E aí vem o velho, gente, e sai tropeçando no quê? Nas próprias mágoas. Aí, quando eu fiz aquela página, né? Quando a gente lê o livro junto, ela fala: vovó, olha essas mágoas pontudas. Eu falo: exatamente. Você tá vendo como que a mágoa é perigosa? Imagina se esse velho tropeça e cai nessa mágoa. Vai machucar. E a gente passa a vida carregando, sabe? Essas mágoas não sentidas, essas dores não elaboradas, as emoções acumuladas no corpo. E aí vem o entorpecimento como proteção. Como é que eu vou conseguir carregar uma mochila de mágoa na minha vida, pontuda, se eu não me entorpecer? Então, por que que entorpecimento, Dani, gera o mal?
Porque sentir, gente, a gente está falando de entorpecer, não sentir. Faz de conta que eu não estou sentindo nada, né? Vamos lá, segue a vida. Porque sentir, quando a gente sente, sentir gera empatia, gera vínculo, regula nosso limite, desperta responsabilidade. E aí, quando o sentir ele é anestesiado, né, isso começa com entorpecimento primeiro comigo, então a pessoa não sente a própria dor, não reconhece os seus impulsos, não percebe sua raiva, o seu medo, a sua tristeza. E a gente pergunta, e aí, fulano, o que que você está sentindo? Não sei, né? A gente não sabe nomear o que a gente sente, aí fica difícil, né? E isso cria muita confusão. Então, assim, vem, vem o entorpecimento em relação a nós mesmos, depois vem em relação aos outros. Por isso que lá no começo, né, eu fui fazendo o exercício de eu respiro, eu me vejo, eu me escuto, eu respiro com o outro, eu vejo o outro, eu escuto o outro. Mas se eu entorpecer, eu não vou me escutar, não vou me ver, não vou saber nada de mim. Nem sei quem sou e muito menos vou saber quem vocês são. Não, eu não tenho nem conexão comigo mesma, como é que eu vou ter conexão com vocês? E aí vem o entorpecimento em relação às outras pessoas, que vem a indiferença. Então a pessoa vê o sofrimento do outro, mas não é tocada. Ela percebe, mas ela não responde. Ela assiste, mas ela se omite. E esse, gente, é o solo mais fértil do mal nesse mundo que a gente vive. Por quê? Porque ao contrário da crueldade explícita, a indiferença ela não choca, ela não desperta reação imediata, né? Aí vem o egoísmo silencioso, vem a omissão, vem os abusos sutis, vem uma exploração que entra, sabe, que é normalizada. E aí o mal, ele vai passando despercebido, né? Então o entorpecimento, né, ele depois disso, depois de um estágio, desse estágio de indiferença, ele passa para a crueldade ativa. Então o entorpecimento ao longo do tempo, ele não elimina os sentimentos que a gente, né, o que que a gente está sentindo, ele represa. Então, se você tem raiva, e se você quiser entorpecer essa raiva vai só sendo contida ali. Se você tiver ressentimento, ele só vai sendo represado. Medo, a mesma coisa. E aí, isso em algum momento vai sair. Então, assim, para gente não sentir, a gente entra, né? A gente endurece, a gente vai criando essas couraças todas, a gente vai reagindo com frieza, ou às vezes a gente ataca, né? Então a crueldade, ela surge como uma defesa contra a empatia, é um esforço desesperado para não sentir. Então muitas vezes a gente é cruel com o outro, não porque a gente quer ferir o outro deliberadamente, mas é porque a gente está se protegendo desse sentir. Eu não quero entrar nesse lugarzinho ali onde tem dor que o outro acionou, assim, que eu acionei na relação com o outro, porque ninguém aciona assim diretamente nada, né? Na relação com o outro, isso foi acionado em mim. Então, a crueldade no que o velho fez com a Aurora. A menina estava lá de boa, conversando com o Pio, falando sobre amor, perguntando se aquele era o som do amor, se amor existe. Eles estavam lá, ela e o passarinho dela. Chega o velho e vira e fala: amor não existe, balela. Sim.
Foi crueldade do velho. A bichinha ficou parada. Parou e perguntou: Pio, será que ele tem razão? Né? Ele deu ali uma invalidada, né? O velho entrou numa conversa que tinha vida, que era sensível, cortou a conversa de uma forma abrupta, invalidou a Aurora nas perguntas dela, com uma fala seca, dura, hostil, com aquela bengala zangada, com a cara amarrada. Gente, a gente faz isso na vida, né? Isso é cruel na experiência de quem recebe. Isso impactou a Aurora, né? A Aurora se assustou. E aí o campo se fecha. Ela parou ali, ficou lá com a mãozinha assim na cara. A Aurora parou, né? Algo que estava vivo, pulsando como um tum-tum-tum do coração gigante da catedral, é interrompido, né? A gente não deve negar isso. Então, assim, quando o sentir ele ameaça romper o entorpecimento do velho, ele vem com agressividade para cima da menina. Então, assim, não para ferir a Aurora deliberadamente ali que estava conversando, mas para silenciar o próprio coração de novo. É importante para ele negar que o amor existe, porque ele corre risco se ele se acreditar no amor novamente. Então, a fala do velho é dura, né? Ela machuca, e isso é uma forma de crueldade. Mas não é uma crueldade que nasce, né, do prazer de ferir, ela nasce do medo de sentir. E a gente faz com certeza isso na vida da gente também. Muitas vezes a gente é o velho rabugento. Quando o meu livro estava na gráfica, eu liguei para a Aline e falei: Aline, isso é uma autobiografia. Eu sou o velho rabugento. Muitas pessoas depois me perguntaram: Dani, você inspirou o velho rabugento em mim? Eu falei: não, gente. Somos o velho rabugento e se eu não tomar cuidado, o velho rabugento vai voltar a, né, ficar aqui na minha vida presente. É um orar e vigiar aí constante. Então, assim, quando alguém está muito entorpecido, né, qualquer expressão de vida vira uma ameaça. Então, a reação ela pode ser hostil. Se a gente conhecer um velho rabugento e querer tirar ele dali, amarra, não, você não pode fazer isso, porque isso faz mal para você, não beba, não coma isso, e a pessoa está lá fazendo um monte de coisa, não acredita na vida, está fazendo mal, está no processo de autodestruição, está entorpecida de alguma forma, se você está querendo puxar ela para a vida na força, no controle, né, querendo se sentir potente, a pessoa vai reagir inicialmente com hostilidade, né? Assim, tem dores e dores e dores ali tentando ser desligadas, né? A vida é uma ameaça. Então, que tipo de crueldade é essa do velho? É uma crueldade defensiva? É uma crueldade ativa? Né? Ela está ali permeando, né? No velho, o que está represado? Dor antiga, decepção, talvez um amor perdido, talvez uma esperança frustrada, uma infância sem acolhimento, né? E quando o sentir se aproxima dele, isso é vivido como perigo, novamente. Então, a fala hostil não era o objetivo dele, né? Era um meio dele sobreviver, né? Um mecanismo, a crueldade dele aparece como um mecanismo de contenção, né, da própria vulnerabilidade dele. Então, assim, perguntando agora para vocês, só deixando essa pergunta no campo, né? Em que situações você corta uma conversa, muda de assunto, ironiza, endurece, não porque o outro fez alguma coisa de errado, mas porque algo em você começou a sentir demais.
precisa responder, não. A gente só vai deixar essa pergunta aqui no campo. Só deixa ela ressoar aqui. Algo em você começou a sentir demais. E sentir nesse lugar é perigoso. E aí a gente muda de assunto, ironiza, endurece, né? E aí, o que que o Pio fala para a Aurora quando ela para e fala: será que ele tem razão, Pio? O Pio responde para ela: Aurora, eu acho que o coração dele se calou. O que que é isso? É o entorpecimento do eu. Então, o Pio não falou para a Aurora: ai, Aurora, ele é mau, ele é cruel, esse velho é chato, né? Mas ele falou que algo vivo se fechou. Eu acho que o coração dele se calou. E isso é a definição exata, né, desse primeiro estágio que o guia traz, do entorpecimento com o eu, né, da gente parar de sentir a própria dor, ou seja lá o que for, da raiva, não escutar o próprio coração, perder o contato com o corpo, com as emoções. A gente sai atropelando, sai igual a patrola, passando por cima de tudo, né? Então, eu não sei o que eu não sinto é nada, tanto faz. Ah, você quer isso ou aquilo? Não, tanto faz. O que que você está sentindo? Não, estou sentindo nada, não. O que você está sentindo? Ah, nem sei. Então, quando a gente se desliga da própria dor, né, a gente se desliga da vida. Então, esse trabalho que a gente faz aqui no Petworth, né, ele é sempre um convite. A gente sentir, a gente identificar, né? O Petworth tem o eu observador. Quando a gente liga esse observador, gente, começa a funcionar e é o dia inteiro assim, né? Opa, opa, o que eu tô sentindo? Fulano falou isso para mim. Foi muito interessante quando eu comecei a fazer essa história, porque esse livro ia ser um livro de 15 histórias. Porque eu não sou escritora, eu nunca tinha escrito nada na minha vida, só sou uma ilustradora. Mas aí eu inventei de querer escrever. E eu não me garantia na escrita. E eu falei, não, vou ter que jogar um livro de 15 histórias, alguma história o povo vai gostar. Fui falar com o meu orientador, né, porque eu contratei uma pessoa para fazer uma mentoria comigo, para me auxiliar ali, porque o processo de criação ele é muito solitário. E aí ele chegou e falou, Dani, suas histórias estão boas. Lança um livro só, uma história só. Aí quando ele falava isso, eu ficava com a raiva dele. Eu falei, nossa, esse homem está mexendo no meu projeto, que raiva. Eu não vou lançar um livro só. Se eu lançar um livro só, ninguém vai querer saber do meu livro, eu não vou vender. E aí eu fui sentindo aquele desconforto, aí eu parei e falei, por que que eu tô com raiva? Porque ele tá falando que minha história tá boa, gente. Patchwork, observador. Falei, opa, enquanto ele falava, eu só falei assim, por que que eu tô com raiva? Por que que eu tô no desconforto? Eu falei para ele, então, eu não vou lançar um livro só porque eu não me garanto, eu não confio em mim mesma. Aí ele falou, então você tá errada. Então você vai começar a se trabalhar porque a sua história tá boa. Até o dia que eu finalizei o livro, eu falei para a Aline, é uma só e tá fechada, tá redonda, né? É, então, assim, é essa conexão com a gente o tempo todo no trabalho, com pessoas, a pessoa fala alguma coisa e a gente entra em reação. Por que que eu tô sentindo isso? Então, né, é exercício, gente, isso é treino, né? A gente, em Petworth, a gente vive em treinamento constante para a gente acionar essa consciência e essa responsabilidade, né? E aí, de repente, ali na história, vários momentos, a Aurora para e pergunta: tá sentindo? Tá sentindo? Vai na feira, aquele tanto de aromas, cores, tá? E aí, você tá sentindo? Você está sentindo o que você está comendo? Você está sentindo o que você está bebendo? Você está percebendo o que que você está vendo na televisão? Você está percebendo o que que você está vendo ali, passando o dedinho lá no Instagram, nessas redes sociais? Você está percebendo como que isso está impactando você agora? Quanto que você está sendo afetado por isso tudo? Ela pergunta o tempo todo para ele. A pergunta que mais tem no livro é: tá sentindo? Tá sentindo? E aí ela fala: tem amor aí. Tem amor aí, chamando ele para a vida, tem amor aí, né? Que é o sentir como que?
o antídoto do mal. Então, a Aurora, ela não explica nada, gente. Ela não quer controlar nada, ela só pegou a mão dele e convidou ele para sentir. Sentir cheiro, sentir as texturas do varal, a toalha felpuda meio quentinha, o sabão de coco, o som, o tambor surdo, o maracá que balança, a flauta doce, a chuva, né? Veio a chuva, e aí a água mole naquele coração duro bateu tanto até que furou, entrou, né? Então, assim, o Petrarch, ele ensina que admitir, reconhecer e encarar uma emoção, a gente jamais vai prejudicar o eu. A gente sempre fala assim, né? Verdade tem poder. Né? A gente olhar com verdade tem um poder de transformação enorme na nossa vida. Por mais difícil que seja, a gente vai fazer isso com carinho, né? Com um passo a passo. Então, o mal, ele não se dissolve só pela minha mente, né? Ele se dissolve pelo meu sentir consciente, né? E o mal, ele não é monstruoso, né? Tem o livro até, Não Temas o Mal, né? Não é uma coisa de sete cabeças, assim, externo, que é assustador, que vem e assola a nossa vida de uma maneira, assim, inexplicável, né? A ideia do mal como algo externo, diabólico, que ele pertence aos outros e eu sou um ser bom e purificado e que eu não tenho mal em mim, sabe? Isso é errôneo, né? O mal, ele nasce quando o nosso medo de sentir, ele vence, né? Ele prevalece, né? A nossa defesa, ela cristaliza, fica dura ali, ela fica, né, a gente fica na defesa o tempo todo. E o entorpecimento, ele vira um lifestyle ali, ele vira um modo de vida, né? A gente passa a vida se entorpecendo de diversas formas para não entrar em contato com esse sentir. E por isso que o Petro aqui insiste, né? O mal é uma perda de conexão com a força vital. Não é uma força oposta ao amor. Ele é a ausência ativa do amor, né? Sustentada por defesas antigas. Então, assim, a saída não é ser bonzinho. Ah, vou ser bonzinho agora, né? Vou colocar como meta aqui que os meus padrões de comportamento vão mudar. Pensa firme que vai mudar. Não, não vai mudar. Se você não parar e fizer uma revisão diária, por que que você está fazendo isso? Ir lá na raiz, com carinho com você mesmo, se respeitando, acolhendo cada parte dessa, por pior e mais feia que ela possa parecer, ela está aí, gente, para te proteger. Ela é uma defesa, ela já foi uma estratégia de defesa. Que bom que na nossa infância a gente pôde usar a ferramenta do entorpecimento para estar aqui agora. Que maravilha que ela existe, mas hoje ela não funciona mais. E hoje eu vou tratá-la com carinho até conseguir, sabe, reverter isso devagar, né? Perceber aonde que eu vou falando não para o meu sentir, né? Como que eu vou fazer para tolerar a dor sem me fechar? E é por isso que o trabalho interior, ele é delicado. Eu faço questão, assim, nos meus grupos com a Aline, a gente faz questão, às vezes, de trazer essa coisa lúdica. O livro Coração Rabugento, eu não gosto de falar que ele é uma história infantil, porque ele é uma história ilustrada, ele vem aqui para trabalhar, eu estou aqui com um monte de adulto aqui na sala, e olha como ele é profundo, mas ele pode ser leve, ele pode ser colorido, ele pode ser acolhedor, ele pode ser delicado, ele não precisa ser na força bruta, né? Isso o ego não vai, né, transformar assim. Então é pathwork, trabalho do caminho, passo a passo, né? A gente não vai combater o mal, essas nossas partes distorcidas, né, diretamente. A gente vai dissolvendo o entorpecimento, fazendo, exercitando a presença, a consciência, né? Então, lá na história, de repente, o velho
sente. O velho largou o quê? A bengala. Solta o medo, solta a bengala, dançou, riu. E o que que isso fala? Isso fala de controle, da impotência que a gente falou ali no começo, e da entrega. Então ele soltou a bengala, soltou o medo. O que que é a bengala? A bengala é um símbolo de controle rígido, né, da defesa, do apoio externo. Quantas bengalas, gente, que a gente não tem na nossa vida, né? E que a gente vai soltando aí, ó, né, fortalecendo. Para soltar a bengala, a gente tem que fortalecer a perna, senão a gente cai. Então, o trabalho é esse, a gente vai se fortalecendo. Então, no Petro, ele fala, né? O guia fala que todo sofrimento, né, ele ocorre por causa dessa impotência. Então, o velho, ele parecia muito duro, muito forte, mas ele era impotente por dentro, ele sentia a impotência por dentro. E esse sentimento de impotência, ele vem com dor. E a dor leva ao entorpecimento. E o entorpecimento leva à desconexão. E a desconexão leva ao mal. Então, o mal aqui não é maldade pura. O mal aqui é vida bloqueada. E aí, é, o velho dançou, né? O velho sentiu. Ele não precisava mais controlar. Ele não precisava mais se defender. E o corpo dele respondeu. Não sei se vocês perceberam, mas lá no início o velho tinha uma roupa cinza, com o semblante fechado, todo com chakra cardíaco, que é todo corcundo. Quando ele solta a bengala, ele abre. A roupa dele ficou vermelha. No final, ela começa a pulsar, tem vida, né? Muda também. Então, tudo começa a responder. E esse controle que a gente fala, né, ele não está ligado lá à disciplina, à responsabilidade da gente ser controladinho, né, na nossa vida. Mas é o controle rígido do ego, é a nossa tentativa de dominar a vida a partir do que da nossa mente. Esse que é o tipo de problema, de controle problemático, né, que a gente tenta exercer. E tem coisas na vida que não são controladas pela nossa vontade, né? A emoção é um exemplo disso, né? E aí, quando o ego ele tenta controlar diretamente o que só funciona por autorregulação, por, com trabalho de autoanálise, né? Isso cria tensão, isso vai criando rigidez, isso vai criando bloqueio, a pessoa vai ficando mais dura por fora, perdida por dentro. E o que que cura, gente? O que que resolve? É aprender, gente, a se relacionar com o que acontece dentro da gente, o que a gente carrega, por pior que sejam nossas dores. Assim, eu sei, gente, que tem episódios na vida da gente que são muito dolorosos, sabe? São, assim, obscuros, mas a gente é capaz de levar a luz para esses espaços, acolhendo com carinho cada parte dessa, porque não existe parte assim que não possa ser acolhida. E a gente não controla, né, diretamente os nossos sentimentos, né, mas a gente pode escolher olhar para eles, não controlar diretamente a vida, mas a gente pode mudar, a gente não controla a vida, mas a gente muda, né, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo. Eu não vou mudar minha mãe, eu não vou mudar meu pai, eu não vou mudar como que meu irmão, o que que meu irmão escolhe para a vida dele, sabe? Assim, o que que meu marido faz, mas eu vou transformar a forma como eu me relaciono com isso. E quando isso muda, a vida responde. Até o outro responde. Muitas vezes a gente vai, faz terapia, muda a nossa forma de ação, né? Isso é sistêmico. A gente acha o nosso lugar, a gente ocupa o nosso lugar, ao invés de ficar lá querendo ocupar o lugar do outro.
e querer controlar e fazer pelo outro, carregar pelo outro, né? A gente dá espaço para o outro ser. Às vezes até a pessoa encontra um caminho, né? E as coisas começam a entrar no eixo, mas porque cada um ocupou o seu lugar, cada um tomou a responsabilidade que lhe cabe para si, né? Abriu mão aí de querer controlar a vida dos outros. Então, o que que isso faz quando a gente ocupa nosso lugar? Nosso coração volta a bater, né? E aí é a ativação do eu interior que o guia traz nessa palestra. Aí o que que vem? Tum, 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 coração bate. Quando é ouvido, vem o tum, 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 aí que vem várias etapas aí dessa historinha que o velho conseguiu ouvir até no final, né? O eu interior, ele só responde à consciência, né? A Aurora não forçou, ela chamou o velho, né? Ela levou ele para a vida ali. Então, quando alguém para de lutar contra si, quando ela aceita o que sente, quando o corpo volta a pulsar nesse tum, 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 e a gente para aqui, ó. O que que a gente fez no início? Parou e se escutou. Escutou o nosso próprio tum, tum, tum. Percebeu se tem algum ponto de tensão no corpo, se o sapato está apertando, se eu estou com fome, se eu estou com sono, se eu estou com alguma preocupação. A gente vai identificando isso. Então, hoje em dia, a gente recebe tantas informações, gente, tantas, 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 né? De notícias boas, notícias ruins, que isso gera muita ansiedade, muito medo. E é preciso um exercício diário para sustentar o sentir, porque na sociedade que a gente vive, a gente é convidado ao entorpecimento. Quando a gente entra nessas redes sociais e passa 2 horas rolando tela, entendeu? De madrugada, insônia, o convite ao entorpecimento. Todas as imagens que a gente vê em rede social, em televisão, elas exercem um impacto em nós. Todas. Tudo. Nosso cérebro é uma esponja. Só que se a gente passa escorrendo, se a gente não tem um tempo de amadurecer isso no nosso sentimento, se a gente não permite que o sentido, porque o sentido está nos meus olhos, está nos meus ouvidos, no meu olfato, no meu paladar, no meu toque, se eu não consigo dar um tempo de juntar o sentido com o pensamento, isso não gera um sentimento maduro. Então, eu vou passando a vida assim, ó. Era isso que eu estava numa angústia antes de construir esse livro, porque eu não parava para sentir. E esse livro foi feito num lugar de muita pausa, que eu consegui parar e sentir as ilustrações que eu estava fazendo, as cores que eu estava usando. E a Iná pintou esse livro comigo, eu botei ela para trabalhar comigo, porque ela é uma criança sem tela que fica aqui, demanda muito. Eu precisei inserir do jeito que eu podia aqui esse livro na estrutura da minha família, sabe? E é esse parar. Então tá, vamos fazer junto, né? Porque senão a gente entra em estados de ansiedade. Quantas pessoas não têm crise de ansiedade hoje? Porque é uma avalanche do sentir, nosso coração está cansado, né, de tanta informação que a gente recebe, né, de tanta notícia, é pesado para a gente. E às vezes a gente acha até que a gente tem um excesso de sensibilidade. Ah, eu sou sensível demais. A gente é sensível, mas muitas vezes isso está relacionado a um coração que não tem mais recurso interno para sustentar tanto sentir, né? Então a gente realmente, às vezes, a gente precisa ir desligando algumas coisas e selecionar o que que é essencial para a gente, o que que é importante para a gente, né? E não ficar brigando, né? Que eu quero que o mundo seja diferente, eu quero que o mundo seja do meu jeito e aberto a tudo, né? A gente, afinal de contas, a gente está no plano dual, né? Com dores, com belezas, com vida, com entorpecimento, né? Com tentações, né?
E cada um vai fazendo as suas escolhas. E a gente não pode escolher pelos outros, a gente só escolhe por nós mesmos, né? Então, por exemplo, o velho, ele estava lá, ele recebeu uma informação. Ele não aguenta ouvir de uma criança perguntar o que que é o amor, né? Porque a pergunta, ela parece ingênua, mas ela abre algo que o velho não consegue sustentar, o sentir dele. Isso impactou ele de alguma forma, né? Então, no Petworth, né, quando a gente entra muito em crises, assim, quando a gente vê, por exemplo, nesse mundo com tanta violência, com tantas guerras, com tanta fake news, as questões de política, assim, né, com essa separação toda, algumas pessoas entram em choque e colapsa assim a mente. E a outras endurecem e entram para um ataque, né? Luta, fuga, né? A gente tem esses mecanismos. Ou eu vou lutar e brigar, ou eu vou fugir. Mas nenhuma dessas duas está realmente ligada, né? Com sentido de forma integrada. No Petworth tem uma palestra que eu gosto muito, que eu sempre chamo ela em mente quando eu estou muito atordoada com alguma situação, alguma crise, que chama o significado espiritual da crise. Então, na hora ali do pega para capar, do pau quebrando, eu lembro que, gente, então toda crise tem um significado espiritual. Alguma coisa isso aqui veio para, se tem crise é porque do jeito que estava não tá bom, tem que mexer, seja a guerra da Ucrânia, seja lá na faixa lá de Gaza, a gente não entende. A nossa mente ela é pequena demais para essa consciência do mundo, para esse movimento, se a gente acredita aí que tem um divino comandando, né, a movimentação toda. Então, me lembro disso para eu me acalmar, para eu saber, não, calma, respira, porque o que que eu posso fazer aqui e agora? Eu não vou conseguir controlar isso e eu não vou precisar entrar num lugar de impotência. Para começar aqui dentro do meu mundinho, da minha bolha, gerar um mal, já que né, tem outras pessoas aí pelo mundo já também com sentimento de impotência, com necessidade de controle, gerando o mal delas, sabe? Aí isso só vai somando cada vez mais. Então, para esse sentir de verdade, a gente não precisa anestesiar, né? Nem se desesperar, mas sim conseguir permanecer presente sem se fechar. Respira. Respira, presença, né? Presença com você. E isso a gente vai conquistando, gente, com exercício de consciência, né? Como se eu estivesse fazendo uma musculação emocional. Eu e a Aline, a gente gosta muito dessa palavra tônus. Cada dia a gente adquire mais tônus emocional, ampliando a nossa capacidade de lidar com as coisas, de sustentar o que é nosso e o que vem do mundo até mim. Eu não vou conseguir sair daqui dessa palestra hoje conseguindo sustentar muito mais do que eu sustentei agora até meio-dia. É um passo de cada vez, né? Aqui, o Petwork é uma malhação, é tipo um treino cognitivo, emocional, né? Trabalho do caminho, Pathwork, um dia de cada vez. Então a gente fica aqui anos treinando isso. O povo reclama que isso não tem fim, não tem, porque a vida não tem fim. O nosso processo de consciência, de presença, ele vai até, se Deus quiser, até o último dia. Então a gente se junta aqui, um grupo, uma comunidade, para a gente ir treinando isso junto, né? Pra na troca com o outro, né, a gente ir adquirindo tônus para sustentar isso. Não é que quando a gente chega no Petwork eu vou me iluminar e os problemas da minha vida vão acabar, não. A gente até acha que isso vai acontecer no começo, mas não acontece. Na verdade, a gente vai ficando mais forte para lidar e, né, sustentar aí nossa cruz do dia a dia. Então, é musculação, é força, só que lá dentro, emocional.
né? Eu não vou conseguir lidar e começar a sentir tudo que eu tô falando para vocês. Ai, não entorpeçam, sintam. Ó, você não vai conseguir sentir tudo amanhã, não, tá? Você vai ter que começar a fazer um trabalho e vai com carinho acessando esses lugares, essas caixas, né, obscuras aí da vida. Cada parte sua você vai ter que acolher num processo e aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo. Então, é processo. Não tem nada milagroso, é um trabalho diário de persistência, de disciplina, de ordem que a gente tem nesse caminho, né? O Pepper vem para isso, como uma ferramenta, né? O Pepper programa, né? É, é uma ferramenta de autoconhecimento e transformação pessoal. E aí, no final da história, o velho sente, quando ele sente, o coração dele volta a bater, e é isso que o Pepper nos convida, né? Ele faz, né, nos devolve, né, essa estrutura de conhecimento aí que o guia nos passou, ele nos auxilia nessa devolução de um coração que consegue sentir, permanecer, sustentar, né? Então, o Petro é esse programa. Respiremos. Aí eu só vou fechar aqui com vocês agora para a gente sentir um pouquinho. Convido para um sentir. Então, vamos esticando aí o corpo. O velho soltou a bengala, sentiu, dançou, veio a água. E a gente vai agora só dar uma remexida aqui para abrir mais espaço para a gente continuar sentindo, né? Porque senão vai ficando endurecido. E aí, já alinhado novamente, eu vou pedir, se for confortável para vocês fecharem os olhos por um instante. Não para se entorpecer, tá? Não para desligar, mas só para se conectar consigo mesmo. Respira, inspira profundamente, deixa o ar entrar. E devagar vai exalando, e vai liberando qualquer tensão, e vai seguindo nesse ritmo, virando, sentindo aí o tum-tum do seu coração, essa pulsação interna de vida que existe em você. Essa centelha divina, esse eu interior, que ele não se ativa com esforço, mas ele pode ser ativado com a honestidade. Permita-se parar de lutar contra o que você sente. Inspira e abre espaço, um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de entrega, um pouquinho mais de disposição, de abertura para sentir, um pouquinho, um grãozinho de areia a mais hoje. E vai deixando o que está vivo em você existir, sem culpa, sem explicação. Responsabilidade não é culpa. Tu falou isso ontem pra gente também. Responsabilidade não é se acusar. É apenas dizer com clareza e presença para si mesmo: isso está acontecendo em mim e eu posso olhar para isso. Eu tomo o que é meu. Respira, solta o ar.
A gente está num plano dual. Existe o bem, o mal, a dor, a beleza. E o mal, ele não precisa ser combatido com violência com a gente mesmo. Ele precisa ser compreendido. Algo em você é visto, é sentido e principalmente acolhido. Quando isso acontece, esse mal, ele perde a força destrutiva que ele tem. Consciência, gente, é luz. A luz entra em qualquer espaço. A luz não agride, ela apenas revela. Então, inspira, deixa essa luz entrar no corpo agora. Então, inspire luz e exale medo. Deixa o medo ir. Inspire luz e exale a rigidez. Deixa essa pergunta ecoar aí para vocês agora, sem necessidade de resposta instantânea, sem peso. Onde eu me fechei para não sentir? Aonde a vida ficou suspensa em mim? Dani, fala um pouquinho mais alto. Onde eu fechei para não me sentir? Onde a vida ficou suspensa em mim? Deixa essa pergunta chegar, permanecer. Talvez em algum momento, em algum dia, a resposta venha, porque o trabalho hoje não é compreender tudo, é apenas perceber onde a vida ainda quer voltar a bater. Ou se existe esse anseio de se abrir um pouco mais para a vida e dizer um sim a ela, deixando ela entrar um pouquinho agora, um pouquinho amanhã, um pouquinho em cada dia ao longo desse ano. Você está sentindo? Está sentindo o tum-tum, a batida do coração? Tem amor aí. Tem muito amor dentro de cada um de vocês. Tem muito amor em mim. Como também tem muita resistência. Mas a gente diz sim à vida, a essa pulsação. Inspira, solta o ar na boca. Mais uma vez, inspirou e vai soltando o ar pela boca. E devagar vai retornando.
E eu agradeço. E esse é o conteúdo que eu tinha que trazer para vocês hoje. Obrigada, gente. Muito bom respirar com vocês, ver vocês. Eu acho que eu não vou ter muito tempo para ouvir vocês, mas a gente está em conexão. Muito bom. Ai, ai. Muito lindo, Dani. Obrigada, amada. Obrigada, viu, Rita? Adorei. Adorei a surpresa do coração rabugento. Eu tinha falado para Rita que eu ia trazer uma surpresa. É isso, gente. Muito lindo. Esse livro é tudo de bom. Esse livro está disponível no nosso site. Quem quiser, Pode fazer a propaganda. serespontâneo.com.br. Tá lindo É mesmo. lindo, E super boa qualidade, os desenhos são lindos. todos Ah, feitos com colagem, pois pintura, é, desenho de forma manual, conectada. É muito isso. lindo. Muito legal. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutinhos. Não. Palavra gratidão, Obrigada. desde ontem no coração e essa semana com certeza. Muito Boa Eu quero lindo. noite. dizer, eu- obrigada, Lili. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa, muito feliz de você ter dito sim para vir para essa jornada, ter trazido sua aula, da sua forma, do seu jeito, né, gente? Porque assim, não é fácil para a gente vir para trás, aqui para trás não, viu? Gente, depois que a gente assiste a aula da Rita, então a gente fala assim, meu Deus, como é que a gente vai levar a nossa aula, né? E a Rita ensina isso pra gente, faça do seu jeito, faça como vocês dão conta, né? E essa é uma libertação porque uma parte nossa tem muita resistência, nosso ego precisa ser quebrado muitas vezes e tem que ter muito tônus muscular e emocional para a gente falar esses sims, mas a gente está aprendendo. Então, assim, a gente agradece toda companhia de vocês, né? Por isso Muito está bom. podendo ser possível. Parabéns, Dani, foi lindo. Ok, Dani, gente. Oi. Dani, eu quero expressar minha gratidão. Estou saindo aqui com meu coração quentinho e leve, com essa aula leve, gostosa, com a sua voz, né, doce, tranquila. Então, assim, percebi o meu coração rabugento aqui, tanto que ele é forte. Ai, mas tá saindo mais leve, menos rabugento, com mais amor. Isso mesmo. Obrigada, Dani. Eu acho que quando a gente está, né, consciente, como eu falei, eu sou rabugento também, né? Mas quando a gente está na consciência e na presença, a gente percebe ele mais rápido, né? Opa, lá vem ele. Aí a gente consegue dar um passo para trás e se abrir mais um pouco. Não vai abrir tudo, mas a gente vai abrindo um pouquinho de cada vez. É orar e vigiar é constante, né? Todo dia. Isso mesmo. Uhum. Ok, gente. Acho que a gente vai dormir super bem hoje, não vai? Era isso que eu estava pensando, Rita, hoje. Não Dormir vai dormir temendo o mal, muito bem, não. acolhendo ele com carinho, Soltando as bengalas. soltando as bengalas. Tá certo.